consulta do acordo, em lugar nenhum está escrito que os GTs terão que ter resolutividade. Este alerta foi feito por nós do PS Livre no dia 17/8, inclusive está gravado, isso tem gravação inclusive, tá? E pior, nem na lei também está escrito que tem que ter resolutividade. Me lembro que nesse dia eu ainda falei assim, aqui em pé, aqui mesmo em pé, nesse lugar, eu ainda falei assim, se não escrever, vai resolver aposentados, vai resolver racionalização, não vai resolver nada. A única coisa que o governo vai fazer é reunir conosco, porque ele não vai ter obrigação nenhuma de resolver nada, porque em 2007 aconteceu a mesma coisa. Isso está gravado. Então, alerta houve, tá? A perda dos prazos de setembro e a sua posterior repactuação, tá? Eu acho que ali ele poderia ter dado o primeiro grande grito, no que perdeu os prazos de setembro. Aí vamos repactuar em dezembro. Na audiência pública do dia 20/11, tá? Depois da fala do Sérgio Mendonça, dizendo que todos os GTs que vier gerar despesa para o governo é só a partir de 2015, que vão começar a pensar se vai ter resolução ou não. Pessoal, isso era para na mesma hora ter uma reunião emergencial da direção da Fazubra, emergencial, e ir para o governo e perguntar, vocês vão falar sério com a gente ou vocês estão de brincadeira com a gente? No ID do dia seguinte dessa audiência pública, não tinha uma linha, uma frase do que Sérgio Mendonça falou. Eu mesmo só vim descobrir isso em fevereiro, depois que o Ronaldo falou da audiência pública. Eu fui lá ouvir, ver os filmes, eu fiquei surpreso com a fala do Sérgio Mendonça. Ali, naquele dia, no dia seguinte, a direção, na minha opinião, tinha que ser convocada, emergencialmente. Tá? E não tem uma linha no ID falando sobre isso. Uma frase falando sobre isso no ID. Inacreditável isso. Aí não foi a base que não ficou sabendo, a própria direção também não ficou sabendo, parte não sabia. É complicado, tá? Repactuação sem consultas, né? Agora, pelo menos, se tiver repactuação, nós estamos aqui conversando entre nós. Parabéns para todos nós. Se houver uma nova repactuação, desde que haja um acordo aqui entre todos nós, tá? Sim, mas estamos primeiro conversando entre nós. Aqui é assim, primeiro a direção conversa e depois caminha para a plenária. A plenária não conversa por nós. Porque se a gente começar a deixar a plenária conversar por nós, ele não tem porque ter direção aqui. A direção não está cumprindo com o seu papel. Tá? Então, pelo menos agora, se houver uma repactuação, vai ser uma coisa acordada entre todos nós, depois homologada em plenária. Coisa que não aconteceu no final do ano passado. Não? Pergunto. Então, só para mim, para terminar o prazo, para o outro não terminou? Então, a direção está entendendo que não teve quebra de acordo, tá? E sim de respeito, eu quero saber o seguinte, a direção está entendendo que não houve quebra de acordo, ou a direção está entendendo que só houve de respeito à legislação? Porque isso é importante em definir entre a gente, tá? Pessoal, se essa direção chegar à conclusão que não houve quebra de acordo, o que está havendo é um tremendo desrespeito à legislação vigente. E pior, rasgando um princípio histórico dessa federação, que é a paridade entre ativos e aposentados, eu marcho lado a lado com todo mundo. E vou no inferno com todo mundo. Agora, eu não vou entrar no movimento paridista futuro, eu não vou entrar numa briga futura pelos motivos errados, eu vou entrar pelos motivos certos. Tá? Essa marcha sendo convocada do jeito que está sendo, tá? Para cumprir os acordos de greve, pessoal, não é bem assim. Tá? A gente pode nessa marcha, eu posso não ir, eu posso ir, posso pegar o microfone e falar o que eu penso, aí vai ser um racha, vai ser um mega racha na Fazubra. Talvez eu nem vá, porque eu não quero ver essa federação destruída. Tá? Então eu acho que está na hora de a direção parar, respirar entre a gente, tá? E fazer as coisas pelo lado certo. E pessoal, para terminar mesmo agora, Gibran, tá? Olha, eu estou cansado de ser chato. Eu não aguento mais ser chato. Eu estou sendo chato em defesa da categoria. Em defesa da categoria que eu estou sendo chato. Muito chato. Tá? Eu não aguento mais, pessoal. Não me dá prazer nenhum vir para cá e brigar com Vamos à Luta, e brigar com a frente de base, e brigar com a tribo, com o CST, com todo mundo. Eu não tenho prazer nisso. Isso não me dá prazer nenhum. Eu ficar aqui discutindo com vocês. Tá? Agora, também não me dá prazer nenhum
tá? Eu ter que engolir que o acordo foi quebrado. Porque em nenhuma gravação está escrito isso. E pior, e dizer que o MEC falou, porra, é muito azar dessa direção. Que se o MEC falou algo em contrário, que colaborasse com a nossa tese, porra, justamente nessa hora, no dia 15, no dia 16 e no dia 22, a gravação falhou. Não tem isso nas gravações, em lugar nenhum. Eu até falei, pessoal, cuidado, o MEC também tem as gravações, o parlamento também tem essas gravações, caramba. Não vamos por aí, não vamos por aí, tá? Olha, pessoal, eu estou estendendo uma bandeira de paz para a direção. Eu acho que se a direção quiser uma bandeira de paz entre todos nós, então vamos minimamente, entre todos nós, caminhar e lutar pelos motivos corretos, e não por motivos que há interpretações. E já percebi, já tem grupos aqui políticos, parabéns, que já estão interpretando que não houve quebra de acordo. Até que, enfim, demorou, mas já estão interpretando isso. Tá? Então é isso que tinha que falar. Eu não queria falar, falei que eu não ia falar. Eu nem sei se, quando voltar ao ponto da marcha, eu vou querer falar alguma coisa, porque eu estou muito incomodado com tudo isso. E não me dá prazer nenhum brigar comigo vocês, até porque se alguém acha, se alguém acredita que eu tenho alguma coisa contra o Gibran, vai quebrar a cara, porque eu não tenho. Eu tenho alguma coisa contra o Paulo Henrique, vai quebrar a cara que eu não tenho, nem contra ninguém aqui dentro. E não me dá prazer nenhum a minha postura nos últimos 2 meses, tá, de extremo confronto com a direção a qual eu faço parte. Não me dá prazer nisso. Agora, eu não vou lutar, não vou marchar pelos motivos errados. Pelos motivos certos, eu vou sim, estarei junto com vocês lado a lado, mas pelos motivos certos. Era isso, é desabafo mesmo, inclusive, eu já estou pensando em abandonar o movimento sindical e cuidar da minha vida, e fazer meu mestrado e cuidar da minha família. Que vir para cá, para ficar desse jeito, é melhor ficar em casa. E aí o pessoal leva do jeito que quiser levar e não conte mais comigo. Era isso que tinha que falar, não quero falar mais nada. Calma aí.